Olá, galerinha do sexto ano da JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. E uma videoaula de matemática que ficará disponível no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no nosso canal e assim nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Não deixe de ativar o sininho da notificação, de deixar os seus comentários, o seu like e também compartilhar as nossas videoaulas. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das operações com números naturais. A gente já estudou a adição, a subtração e hoje nós vamos fazer um estudo da multiplicação de números naturais. Isso mesmo, o que você está vendo aqui na tela, multiplicação de números naturais. E você deve estar se perguntando, professor, o que significa multiplicar? Isso mesmo, na página 43 do nosso livro, aparece lá uma definição para multiplicar. Multiplicar significa acrescentar, significa acrescer em número. Isso mesmo. Multiplicar significa acrescer, acrescentar em número, certo? E o nosso livro, a partir da página 43, ele está trazendo 4 ideias associadas à operação multiplicação. A gente vai ver na videoaula de hoje cada uma dessas ideias, tá certo? Vamos começar pela primeira ideia, que está aqui na nossa tela. A primeira ideia associada à multiplicação é a ideia de adicionar parcelas iguais. Isso mesmo, adicionar parcelas iguais. Nós temos aqui uma imagem. Essa imagem ela está no nosso livro, certo? Onde se trata de um anúncio de um aparelho, né, de telefone. E nesse anúncio a gente pode ver que o aparelho está sendo vendido em 3 parcelas de R$ 26,00 cada. Então são 3 parcelas de R$ 26,00 cada. E aí vem a pergunta, né, que nós precisamos responder. E a pergunta é: qual é o preço deste aparelho de telefone? Se ele está sendo anunciado em 3 parcelas de R$ 26,00 cada parcela. Muito fácil. Eu percebo que para encontrar a resposta desta situação problema, basta eu somar o 26 3 vezes. 26 mais 26 mais 26. Se são 3 parcelas de 26, para encontrar a resposta do valor desse aparelho de telefone, eu só preciso somar o 26 3 vezes. Justamente, é isso mesmo. É o que você está vendo aqui na tela. Então, 26 mais 26 mais 26. Então, são 3 parcelas, ou 3 vezes 26, que é igual a R$ 78. Ou seja, o aparelho de telefone, né, ele custa R$ 78, comprado em 3 parcelas de R$ 26,00 cada. Então você pode fazer somando as 3 parcelas, é por isso que a multiplicação traz essa ideia, adicionar parcelas iguais. Você pode somar as 3 parcelas ou pode também multiplicar 3 vezes 26, que é igual a 78, tá certo? Aqui nessa tela, nós estamos vendo a resolução deste problema através do algoritmo usual, tanto da adição como da multiplicação. Então, somando as 3 parcelas, né, e nós já estudamos a operação adição, somando as 3 parcelas, eu vou ter 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 18 o que, professor? 18 unidades.
Essas 18 unidades, você vai deixar as 8 unidades e as outras 10 unidades equivale a uma dezena. Então você vai subir uma dezena para a coluna para a ordem das dezenas. Então você agora vai ter 2, 4 e 6. Com uma que foi, com uma que subiu, 7 dezenas. Então nós vamos encontrar o valor de 78, que é justamente o valor do aparelho de telefone. Mas se eu não quiser fazer dessa forma, através da soma das parcelas iguais, eu posso usar também o algoritmo da multiplicação. Então eu vou colocar o 26, abaixo do 26 eu vou colocar o 3, que é a quantidade de parcelas, e vou multiplicar 3 vezes 26. Então, fazendo a multiplicação, eu vou multiplicar esse 3 pelo 6, depois eu vou multiplicar ele pelo 2. Né? Então, 3 vezes 6, 18. 18 o quê? 18 unidades. Já que eu estou multiplicando aqui, o 6 está na ordem das unidades. Então, 3 vezes 6, eu vou ter 18 unidades. Então, eu vou deixar 8 e as outras 10 unidades eu vou estar trocando por uma dezena. Então, agora eu vou multiplicar o 3 pelo 2, que está na ordem das dezenas. 3 vezes 2, 6. E com uma que foi, 7. Então, nós vamos encontrar 78. E aí, você está observando que do lado tem algumas palavrinhas. Essas palavrinhas são justamente os termos da operação multiplicação. Assim como na adição e na subtração, a gente também estudou os termos dessas operações, a multiplicação também tem os seus termos. Então, esses dois números aqui acima do tracinho são os fatores. Então, nós chamamos esses dois números acima do tracinho de fatores. E o resultado da multiplicação, eu disse, o resultado da multiplicação, ele é chamado de produto. Então, não esqueçam isso, o resultado da multiplicação, ele é chamado de produto. Né? E os números que estão acima do tracinho, que estão sendo multiplicados, são chamados de fatores. Ok, beleza. Então aqui está a resposta, né, da nossa pergunta. Qual é o preço deste aparelho de telefone? O aparelho de telefone, certo, ele custa R$ 78. Logo, o preço do aparelho de telefone é R$ 78. Muito bem, essa é a primeira ideia da operação multiplicação, adicionar parcelas iguais. Agora vamos ver a segunda ideia da operação multiplicação, que se trata da disposição ou representação retangular, né? Ou seja, quando os objetos, as coisas, os seres estiverem numa disposição retangular, de forma enfileirada, né? Onde eles estiverem em fileira, e você quer saber a quantidade de objetos, de animais, de pessoas, enfim, que estão ali dispostos de forma retangular, não é necessário você contar, né, de um por um. Existe uma forma bem mais simples de você fazer, usando a operação de multiplicação. Então veja esta imagem que está no nosso livro, né? Então você observa aqui várias carteiras enfileiradas, né, em fileiras, e para você saber a quantidade de carteiras que estão dispostas nesta sala de aula, não precisa você sair contando, né, de uma por uma. Então existe uma forma de você fazer isso aí de uma maneira rápida, usando a operação de multiplicação. É só você observar o seguinte: nessa imagem eu tenho, certo? Olha só, eu tenho 5 linhas, ó, essa aqui é uma linha, 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho 5 linhas. E eu tenho, certo, em cada uma dessas linhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 carteiras em cada uma das linhas. Tá certo? Então, preste atenção. Na imagem,
eu tenho 5 linhas e eu tenho 8 carteiras em cada uma das linhas. Eu também posso ver essa imagem da seguinte forma. Eu tenho na imagem 8 colunas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olhando de cima para baixo, eu tenho 8 colunas. E em cada coluna eu tenho 5 carteiras. Então, sabendo disso, é muito fácil de você saber a quantidade de carteiras da sala usando a operação multiplicação. Então, veja o que diz aqui essa situação. Não há necessidade de contar as carteiras de uma em uma na imagem, pois elas estão organizadas em disposição ou representação retangular. Observe que há 5 linhas, aquilo que eu falei para vocês, ó, 5 linhas, e 8 carteiras em cada linha. Se você contar, tem 8 carteiras em cada linha. Ou 8 colunas, contando de cima para baixo, né? Eu tenho 8 colunas e 5 carteiras em cada coluna. Então, o total de carteiras pode ser calculado por uma multiplicação. Basta você multiplicar 5 vezes 8, e aí você já sabe que 5 vezes 8 é igual a 40, ou também multiplicar 8 vezes 5, que vai dar o mesmo resultado, ou seja, o mesmo produto, 40. Né? Quando eu escrevo 5 vezes 8, né, o que isto significa? Significa que eu tenho 5 linhas, né, e o 8. O 8 significa que em cada linha eu tenho 8 carteiras. Então, 5 vezes 8, que é igual a 40. Professor, e o que significa 8 vezes 5? Significa que na imagem eu tenho 8 colunas e cada coluna tem 5 carteiras. Então, 8 vezes 5 igual a 40. Percebam que tanto faz você multiplicar 5 vezes 8, como 8 vezes 5, o resultado, o produto é o mesmo. Isso porque na multiplicação, certo? A mudança da ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, tanto faz você multiplicar 5 vezes 8, como você multiplicar 8 vezes 5. O resultado, o produto, vai ser o mesmo, tá certo? Guarde isso. Na multiplicação, a mudança da ordem dos fatores não vai alterar o produto. Muito bem. Vamos passar agora para a próxima ideia associada à multiplicação, que é a terceira ideia que o nosso livro está trazendo. A terceira ideia, né, é você contar possibilidades. Guarde isso. A terceira ideia da multiplicação é você contar possibilidades. Olha só a situação que o livro está trazendo. Em uma lanchonete, há 4 sabores de suco. Quais são esses sabores? Laranja, abacaxi, melancia e açaí. Então, tenho 4 sabores de suco numa lanchonete. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos. Quais são os tamanhos do copo? Pequeno, médio e grande. Então, são 3 tamanhos de copo. A pergunta é, quantas são as possibilidades, e aqui está destacada a palavra possibilidades, quantas são as possibilidades de escolhas ao pedir um suco? Vamos resolver essa situação, né? Mostrando para vocês que há 3 formas da gente resolver que o nosso livro está trazendo. Então, a gente vai apresentar aqui as 3 formas que o livro está trazendo. Eu posso resolver essa situação através de uma multiplicação, simplesmente multiplicando, certo? 4 vezes 3, onde 4, né, os sabores, né, são os sabores do suco, e 3 são os tamanhos do copo. Então eu posso resolver multiplicando 4 vezes 3, que eu vou encontrar 12. Ou, se você preferir, 3 vezes 4, né, onde 3 é os tamanhos dos copos e 4 são os tipos de suco, os sabores de suco. Então, 3 vezes 4, 12. Aquela
Questão que eu acabei de falar para vocês. Numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Pois bem, mas eu posso resolver também essa situação, né, através da árvore de possibilidades. Essa imagem aqui está no livro de vocês, certo? Ela foi retirada do livro de vocês. Então, observe. Eu também posso fazer aqui, né, o desenho de uma árvore indicando as possibilidades, né, que essa lanchonete pode oferecer, né, com essa situação de 4 sabores de suco e 3 tipos de copo. Então aqui está o desenho dessa possibilidade. Aqui eu tenho a laranja, né? Então eu posso ter um copo pequeno, um médio e um grande de suco de laranja. Então aqui já são 3 possibilidades. Eu também posso ter um copo pequeno, médio e grande de abacaxi. Já são mais 3 possibilidades. Então 3 mais 3, já tenho 6 possibilidades aqui. E aqui a melancia. Copo pequeno, médio e grande de suco de melancia. Então mais 3 possibilidades. Então 6 mais 3, 9. E aqui eu tenho o açaí, também com 3 possibilidades. Copo pequeno, médio e grande. Então 9 mais 3, 12. Ou seja, quantas possibilidades, né, eu tenho numa situação como essa, onde eu tenho 4 sabores de fruta e tenho 3 tipos de copo. Tá certo? Então, observe que eu vou ter 12 possibilidades. Então, está aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Eu também posso representar essa situação através de uma tabela de possibilidades, onde eu coloco, certo, na horizontal, ou seja, na forma de uma linha, eu coloco os 3 copos, né, o pequeno, médio e o grande, e na vertical, de cima para baixo, na forma de uma coluna, eu coloco, certo, as frutas, né, os sabores que a lanchonete está oferecendo de suco. Então, laranja, abacaxi, melancia e açaí. E aí, se você observar, né, se você contar, você vai contar 12 possibilidades. 3, 6, 9 e 12. Certo? Então, essa ideia da multiplicação, que é a terceira ideia, é a ideia da gente contar possibilidades. E aí o livro está mostrando que você pode resolver uma situação como essa usando a operação multiplicação, né? E essa situação ela pode ser representada através do cálculo, né? Através do algoritmo da multiplicação, mas ela pode ser representada também através da árvore de possibilidades e da tabela de possibilidades, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então veja, quantas são as possibilidades de escolhas ao pedir um suco? Resposta da nossa situação problema. 12 possibilidades. Logo, há 12 possibilidades diferentes de escolha ao pedir o suco nessa lanchonete. Só você multiplicar 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que é igual a 12. Né? Muito bem, vamos prosseguir. Próxima tela, nós vamos ver a quarta possibilidade, né? Aliás, a quarta ideia, melhor dizendo, da multiplicação. Né? A quarta ideia associada à operação multiplicação que o nosso livro está trazendo. Que é a ideia de proporcionalidade. Isso mesmo, proporcionalidade, proporção. Vamos ver aqui a situação, o problema que o livro está trazendo. Veja como estão sendo vendidas as maçãs na banca do Alfredo. E aqui você está vendo a imagem, né, retratando essa venda. Ou seja, aqui nós estamos diante de um anúncio, né, um anúncio de venda, onde 3 maçãs custam R$5. Eu disse 3 maçãs custam R$5. Pois bem, esse cartazinho, essa imagem, né, esse anúncio, está estampado lá, certo, na banca do seu Alfredo. 3 maçãs custam R$5.
Agora veja, continuando a situação. Márcia vai precisar de 6 maçãs para fazer uma torta. Isso mesmo, ela vai precisar de 6 maçãs para fazer uma torta. Quanto? Pergunta do problema. Quanto ela vai gastar na compra das 6 maçãs? Bem, quando você olha para essa imagem, né, você já começa a imaginar o seguinte: se 3 maçãs custam R$5 e Márcia vai precisar de 6 maçãs para fazer a torta, logo ela vai precisar do dobro, né? Ela vai precisar de 2 vezes a quantidade da maçã que está no anúncio. No anúncio, 3 maçãs custam R$5, mas ela vai precisar de 6 para fazer a torta. Então ela vai precisar do dobro, né? E para você encontrar o dobro de um número, basta você multiplicar esse número por 2. Simples assim. Então observe esse esquemazinho aqui que está no livro de vocês, né? 3 maçãs custam R$5. 3 maçãs custam R$5. Como Márcia vai precisar de 6, ela vai precisar do dobro. Então é só multiplicar o 3 por 2. 3 vezes 2, 6. Como ela vai precisar do dobro, então multiplica por 2. 3 vezes 2, 6 maçãs. Muito bem. Se 3 maçãs custam R$5 e ela dobrou o número de maçãs, automaticamente o valor também vai dobrar. Então, você vai pegar o valor das 3 maçãs e vai multiplicar por 2. Porque se dobrou a quantidade de maçãs, vai dobrar também o valor. Então, 5 vezes 2, R$10. 5 vezes 2, R$10. Simples assim. Temos aqui uma situação de proporcionalidade relacionada à operação multiplicação. Logo, Márcia vai gastar R$10 na compra de 6 maçãs. Então veja aqui nessa tela, nós estamos vendo a quarta ideia, né, associada à multiplicação, que é a ideia da proporcionalidade. Proporção. E essa ideia ela é muito simples. Imagina que você vai num supermercado e lá você vê um anúncio: 2 abacaxis custando R$10. Eu disse 2 abacaxis custando R$10. Só que você vai precisar de 4 abacaxis, né, para fazer a sua salada. Você vai precisar de 4 abacaxis. E aí quanto é que você vai, né, gastar para comprar os 4 abacaxis, se você sabe que 2 abacaxis, né, custam R$10? Professor, muito simples, a mesma ideia das maçãs. Então, se 2 abacaxis está custando R$10 e eu vou precisar de 4, então 4 é o dobro de 2. 2 vezes 2, 4. Se dobra a quantidade de abacaxis, automaticamente vai dobrar o valor. Então, se 2 custam R$10, os 4 é só você multiplicar 10 vezes 2, que vai dar R$20. Então, para comprar os 4 abacaxis, você vai gastar R$20. Então, essa é a ideia da proporcionalidade, certo? A ideia da proporcionalidade que o livro, né, o nosso livro de matemática, está trazendo. Tá certo? Então, são essas 4 ideias associadas à multiplicação que o nosso livro está trazendo, certo? Vamos aqui só reforçar essas 4 ideias. A primeira ideia é adicionar parcelas iguais. A segunda ideia é a ideia da disposição ou representação retangular. A terceira ideia é contar possibilidades. E a quarta ideia é a ideia da proporcionalidade. Tá certo? Então, galerinha, eu espero ter ajudado vocês com essa videoaula, né? Eu já enviei para vocês uma outra videoaula sobre esse assunto, certo? Já enviei uma outra videoaula, já enviei também uma atividade. E eu estou gravando essa videoaula só para reforçar, né,
para trazer um reforço a mais para esse assunto da operação multiplicação com números naturais. Essa atividade aqui, esta atividade aqui, ela já foi passada para vocês. Ela está no nosso livro, na página 45, questões 36 a 41. Eu já encaminhei essa atividade para vocês, e eu espero que com a explicação dada nessa videoaula, fique bem mais claro, bem mais fácil de vocês responderem as questões desta atividade. Tá certo? Página 45 do livro, questões 36 a 41. Então, galerinha, vamos ficar por aqui, certo? No mais é isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa videoaula, de compartilhar também, o nosso vídeo. Tá certo? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.